Boa noite, senhores. Desculpa o atraso aí, tá? Estava no tribunal, por isso que acabei atrasando. Nós falamos disso aqui, renúncia, já ou não? Hoje a aula é sobre processo penal, tá? Direito processual penal. Nosso último tópico, salvo o melhor juízo, foi a renúncia. Só confere para mim aí, pessoal, fazendo um favor. Perdão do ofendido, muito bem. Então, nós já falamos de perdão do ofendido ou não? Tá. Então, pessoal, fazendo uma retomada aqui, ó, né? Até que o colega traga o giz. Ação penal, ela tem pública ou privada. No que tange a ação penal privada, tem alguns institutos específicos da ação penal privada, tá? Que vai acabar extinguindo o direito de punir. Instituto que vão dar causa ao arquivamento do processo. A renúncia é uma delas, perdão do ofendido e perempção. Fazendo aqui uma retomada da renúncia com o perdão, a renúncia é a desistência de dar início ao processo. O perdão é a desistência de continuar com o processo, né? A renúncia, a abrangência dela, já que o prazo é até o oferecimento da denúncia, o prazo do perdão é até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não é isso? A abrangência da renúncia, a abrangência dela é, se renunciou para um, renuncia para todo mundo. Então, a abrangência dela é total. Da mesma forma, o perdão. A única diferença é que o perdão tem abrangência total, com a possibilidade de quem não aceitar, recusar o perdão. Por isso que fala que o perdão dado a um, a todo insistente. Não é isso? O perdão é a todo insistente, sem surtir efeito para aquele que recusar. É bilateral porque precisa do aceite da outra parte, que nós falamos que o prazo é de 3 dias com a consequência do silêncio. Falamos do perdão expresso e perdão tácito, não falamos? Tá? Então agora, perempção. Perempção. Conceito? Perempção. Lá no artigo 60, 60 do CPP. Perempção. Constitui extinção da punibilidade, constitui extinção da punibilidade em razão, constitui exceção de punibilidade em razão de certo comportamento, do querelante, certo comportamento do querelante. Ok? Pessoal, então você não vai confundir decadência, você não pode confundir decadência com renúncia. Decadência é diferente de renúncia, que é diferente de perdão, que é diferente de perempção. Sobre a renúncia, sobre a decadência, renúncia, perdão e perempção, indica a alternativa correta. Você tem que saber o conceito de cada um. Isso aqui é fácil, porque decadência ocorre numa situação. Decai do direito, está ligado com aquele prazo de 6 meses para oferecer queixa ou representação. Decadência é o escoamento do prazo, é perder o prazo se a vítima não representar em 6 meses ou não oferecer a queixa-crime. Quer me processar por calúnia? Você tem 6 meses para isso, senão vai entrar em decadência. Renúncia, desistência do direito de dar início do processo, perdão, desistência de continuar com o processo. E esse trem aqui, perempção. Você colocou que perempção é uma extinção da punibilidade. Como assim? Causa arquivamento do processo. Em razão de algum comportamento do querelante. O querelante, por exemplo, querelante, a lei fala que se você for intimado para ir na audiência e não comparecer, o Estado vai presumir, o juiz vai presumir que você não quer mais o processo. Tudo bem que você não está perdoando o sujeito.
Tudo bem que você entrou com o processo no prazo legal, portanto não teve decadência. Tudo bem que você não renunciou, mas por que você não foi na audiência, querelante? Se você não foi na audiência, ou não ocorreu alguma outra hipótese, ou se ocorreu alguma outra hipótese, o Estado entende que o sujeito não quer mais o processo e arquiva o processo dele. É como se fosse uma sanção, uma punição dada ao sujeito por ele ser preguiçoso, desleixado com o processo, foi descuidado com o andamento do processo. Essa é a perempção. Então não venha colocar que perempção é a perda do prazo de oferecer a queixa-crime. Não, a perda do prazo de oferecer a queixa-crime não é perempção, é decadência. Perempção é a desistência de prosseguir com a ação penal. Isto não é perempção, isto é perdão. Perempção é a desistência de propor a queixa. Isto não é perempção, isto é renúncia. Perempção é a extinção da punibilidade, tendo em vista a desídia, preguiça, desleixo do querelante. Quem é querelante? É o acusador. Querelante é a vítima. Ô vítima, você está processando o sujeito, recebeu intimação para ir na audiência, não foi? Perempção. Quais as hipóteses, então? Está aqui, ó, hipóteses. Hipóteses. Primeiro, deixar de, coloca um R aí, ó, deixar de dar andamento no processo, deixar de dar andamento no processo, por 30 dias, deixar de dar andamento no processo, por 30 dias seguidos. Pessoal, o processo, depois que ele é instaurado, ele caminha para uma sentença. Qual que é o ponto final do processo? A sentença. O próximo ponto seria o trânsito em julgado, porque nesse meio aí tem os recursos, né? Mas todo mundo espera uma sentença. Por que todo mundo? O acusador quer uma sentença, que é o querelante. Uma sentença condenatória. O querelado, que é o réu, já que nós estamos falando que em perempção. Perempção, pessoal, só tem na ação penal privada. Cuidado com isso. Tem perempção na ação penal pública? Claro que não. Né? Ó, a ação penal, ela será pública ou privada. Já aviso os senhores que, cuidado, não existe perempção na ação penal pública. Porque se a vítima, num roubo, fala assim, eu não vou na audiência, problema dela. Não é o fato dela não ir na audiência que o cara vai ser absolvido. Porque o roubo é de ação penal pública incondicionada. Agora, numa calúnia, se a vítima não vai na audiência, o Estado vai falar, então você não quer mais o processo. Numa tentativa de homicídio, se a vítima não vai na audiência, o réu vai ficar alegre, você é absolvido porque a vítima não veio, desistiu do processo, caiu em perempção. Negativo. Perempção é um instituto da ação penal privada. Tá certo? E mais ainda, se você quiser selecionar mais ainda, só tem perempção na ação penal privada genérica e na ação penal privada personalíssima. Entendeu? Porque na ação penal privada subsidiária, na subsidiária que você sabe que é aquela ação penal, onde a vítima entra no lugar do Ministério Público, porque o Ministério Público não se manifestou, não é isso? Esse tipo de ação penal, em que a vítima entra no lugar do Ministério Público, se a vítima não comparece na audiência, o Ministério Público toma o processo para ele. Então, eu não posso dizer que a perempção extingue a punibilidade na ação penal privada subsidiária. Não. Porque, vítima, você está me processando por roubo, né? Sim, porque o Ministério Público não denunciou no prazo legal. Se a vítima falar, já gastei muito, não quero mais ir nessa audiência, na audiência, é perempção? Em regra, sim. Só como é subsidiária, o Ministério Público vai tomar o processo e assume o processo. Tá certo? Muito bem. O processo caminha, então, para uma sentença. Este que é a condenação,
este que é a absolvição. Se vira, juiz. É mais ou menos assim. Aí vem a lei e fala assim, ô querelante, se você deixar parado o processo por 30 dias seguidos, você caiu em perempção. Vou te dar um exemplo. Né? Num processo de calúnia, em que o querelante acusa determinada pessoa de estar praticando uma calúnia contra ela. Tá certo? Ele oferece essa acusação ao juiz, o juiz recebe, então aqui tem uma queixa, o juiz recebe a queixa e o juiz fala para o oficial de justiça, vai lá citar, fazer a citação. Quando o oficial de justiça vai na casa do réu, que é o querelado, não encontra mais o réu, porque o réu mudou, o querelado mudou. Os senhores acham que o oficial de justiça vai ficar procurando na cidade o cara? Negativo. O oficial de justiça volta para a salinha dele, senta no computador e fala assim, nesta data, faz uma certidão. Nesta data, procurei o querelado fulano de tal, não encontrei porque mudou de endereço. Vai o processo para a mesa da juíza. Sabe o que a juíza faz? Intime-se-á o querelante para informar novo endereço, porque o juiz não vai caçar endereço. Você que está processando o querelante, você que tem que dar movimento ao processo. O sujeito é intimado para fornecer novo endereço. Se vira, meu irmão, assim, vai no Detran, vai no TRE, vai na Receita, se vira, procura o endereço. O querelante recebe a intimação e fica parado por 30 dias seguidos. O Estado fala assim, pensa, você não quer mais o processo. Essa é a perempção nesta hipótese, deixar de dar andamento no processo por 30 dias seguidos. Exemplo, não atender à intimação. Pois não. Negativo. Negativo. Tá? Negativo. A citação no Brasil tem certos requisitos. Citação por mandado, que é o oficial de justiça que faz. Citação por edital, quando o sujeito não tem endereço. O querelante, se não descobrir o endereço, tem que fazer um documento para o juiz. Excelência, mudou de endereço, não sei, cite por edital. Citação por edital, citação com hora certa, citação por carta precatória. Existe a situação. O processo penal não tem a possibilidade de a vítima, que é o querelante, entregar a citação. Tá? Outra hipótese. Falecer, vou resumir isso aqui, tá? Se falecer o querelante, e no prazo de 60 dias, se falecer o querelante, e no prazo de 60 dias, não comparecer o CAD, aí vem aqui, você já sabe o que é CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Não comparecer o CAD para assumir o processo. Ok? Senhores, o processo está correndo, O processo está correndo, caminha para uma sentença. E o querelante morreu. O Estado fala assim, ou família, o cônjuge, ascendente, descendente, o irmão, vamos esperar você dentro de 60 dias, que é o tempo para você tomar pé do processo, contratar advogado. Se não aparecer nenhuma daquelas pessoas no prazo de 60 dias, o advogado do réu vai fazer uma petição. Excelência, arquiva o processo, porque os familiares, o CAD, não pretende assumir. Próximo. Não comparecer o querelante, a ato do processo, vírgula, sem
justificativa, sem justificativa. Processo está caminhando, ó. Processo está caminhando. O juiz marcou uma AIJ, que é a audiência de instrução e julgamento. A vítima foi intimada para ir na audiência. A vítima é querelante. Simplesmente não vai e nem informa por que não foi. Porque às vezes não foi porque está doente, né? Está internado. Aí tem motivo. Não foi, caiu em perempção. Vai ter o processo arquivado. Não pedir, agora vejam, senhores, ó, cuidado que é só inverter pegadinha. Sobre a ação penal, indique a alternativa correta. Caracteriza-se perempção caso o querelado não compareça a qualquer ato do processo sem justificativa. Verdadeiro ou falso? Falso, não é o querelado, é o querelante. Porque o querelado é o réu. O réu, se você não compareceu, o problema é seu. Você foi intimado, não compareceu, revelia nele e toca o processo. Revelia significa que o processo vai caminhar sem a presença do réu. Então é o querelante. O cara escreve tudo certo e troca a palavra, troca o polo. Né? Querelante é polo ativo, querelado é polo passivo. 4. Outra hipótese de perempção é não pedir a condenação, nas alegações finais. Não pedir a condenação nas alegações finais. Outra hipótese de perempção. Senhores, processo caminha para uma sentença, ó. Só que a lei processual penal fala assim, ó, antes da sentença, acusador e defesa, acusador é o querelante, acusado é o querelado, antes da sentença, vocês têm o direito de fazer as últimas considerações sobre o caso. Essas últimas considerações recebem o nome de alegações finais, tecnicamente chamado de memoriais, que é o último momento do acusador falar no processo. Se o acusador, no último momento, falou tudo e esqueceu de pedir a condenação, o Estado entende que ele não quer a condenação. Porque o que quer um processo? Este quer condenação, este quer absolvição. Se esse aqui esqueceu de pedir a condenação nos memoriais ou alegações finais, caiu em perempção. Tá certo? Ah, mas ele fez tudo bonitinho, fez lá 50 páginas, e no final o juiz não sabe. E agora, será que ele quer a condenação ou não quer? Esqueceu. O último parágrafo tem que ser mais ou menos assim. À luz do exposto, por tudo que ficou demonstrado durante a instrução, requer a condenação de fulano de tal pela prática do crime descrito no artigo tal. Pediu a condenação? Não dá perempção. Não pediu a condenação, dá perempção. Quando, vírgula, tá? Quando, vírgula, sendo o querelante, quando, vírgula, sendo o querelante pessoa jurídica, vírgula. Quando, vírgula, sendo o querelante pessoa jurídica, vírgula, esta se extinguir, esta pessoa jurídica se extinguir, sem deixar sucessor. Esta se extinguir, sem deixar sucessor. Seria a última hipótese de perempção. Senhores, aqui é uma escola, aqui é uma pessoa jurídica, tá certo? Olá, aqui é uma pessoa jurídica. Entendeu? Imagina os senhores que se o LAC, pessoa jurídica, está processando um de nós. Então, o LAC é o querelante. Está processando, por exemplo, um crime de difamação. Alguém falou mal do LAC, ele foi lá e está processando por difamação. No decorrer do processo, o LAC encerra as suas atividades. O LAC fechou. Só vai perguntar o seguinte, fechou por quê? Ah, fechou porque foi vendido por uma outra empresa. Se uma outra empresa, digo, uma outra pessoa jurídica, assumiu
as atividades da pessoa jurídica que se encerrou, significa que esta outra é a sucessora. Entendeu? Neste caso, se o LAC encerrar suas atividades porque vendeu para uma outra pessoa jurídica, ou porque dividiu, os sócios agora, um vai ficar com uma parte, mas continua. Então, deixou o sucessor. Não dá perempção, porque subentende que quem assumiu o lugar dela também vai assumir os processos. Agora, imagina, fecharam-se as portas, encerrou-se a atividade, nenhuma outra empresa assumiu. Significa que a pessoa jurídica, que é querelante, encerrou. Seja porque não quer mais, ou porque faliu, sei lá, encerrou. Não deixou o sucessor, não deixou outra empresa no lugar. Automaticamente, as ações penais privadas comandadas por ela, proposta por elas, serão arquivadas. Essa é uma perempção que relaciona-se com a pessoa jurídica, ok? Tá? Cuidado com a pegadinha. Sobre a ação penal, indica a tentativa correta. Caracteriza-se perempção quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sócios. Não é deixar sócio. Sócio não se confunde com a pessoa jurídica. Né? Uma pessoa jurídica pode encerrar, os sócios não morreram. Sucessor de uma pessoa jurídica é outra pessoa jurídica. Lembra da cisão, incorporação, não é isso? Vendeu para uma outra empresa, tá? A ação penal pode ser classificada como pública ou privada. E só mais uma situação aqui, pessoal. Veja bem. O que é ação penal privada personalíssima? A ação penal privada personalíssima não é aquela que somente a vítima pode propor? Então, imagina que seria o caso do artigo 236 do Código Penal, sujeito que esconde um defeito para casar, não é assim? Tá bom. Imagina os senhores que o processo está correndo, sendo que o contraente enganado está processando o sujeito, o contraente morre. Se a ação penal privada é personalíssima, e se o contraente morrer, automaticamente vai extinguir, porque não pode o CAD assumir. Então, coloca aí também, mais uma aqui, ó. Coloca aí, 5. 6. Em caso de morte do querelante, em caso de morte do querelante, vírgula. Em caso de morte de querelante, desculpa, sem vírgula, em caso de morte de querelante, na ação penal privada, personalíssima. Eu não entendi isso aí, professor. É para o seguinte, e o CAD, professor, não vai assumir? Não na personalíssima, porque a personalíssima não pode o CAD, né? É só a pessoa. Se a pessoa, o contraente enganado, morreu, automaticamente tem que arquivar o processo por perempção. Ok, senhores? Vamos lá, então? A ação penal pode ser classificada como pública ou privada, levando-se em consideração o responsável pelo seu ajuizamento. A perempção, o perdão, a decadência e a renúncia são institutos relacionados ao prosseguimento da ação penal. Sendo assim, é possível afirmar que, letra A, nos casos em que somente se procede mediante queixa, a ação penal privada genérica e personalíssima, porque a subsidiária não é somente mediante queixa, é também mediante denúncia. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se a perempta a ação penal, quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 30 dias, qualquer das pessoas a que couber fazê-lo. 60. Está tudo certo, só que o prazo é 60. No caso de morte ou incapacidade, tem 60 dias para o CAD comparecer, exceto a ação privada
personalíssimo. A renúncia ao exercício do direito de queixa, renúncia não quer dar início ao processo. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores, não se estenderá aos demais. Falso, princípio da indivisibilidade. Ou acusa todo mundo, ou não acusa ninguém. Quando, iniciada a ação penal privada, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, ocorrerá a decadência. E aí? Não dá para entrar em acordo? Verdade ou falso? Falso, porque decadência é perder o direito no prazo de 6 meses. Está tudo certo, só que trocou decadência por perempção. Entendeu? Aqui seria perempção. Tá? Concedido o perdão pelo querelante, mediante declaração expressa nos autos, o juiz julgará extinta a punibilidade, independentemente da aceitação do perdão pelo querelado. Falso, porque o perdão é bilateral, depende do aceite no prazo de 3 dias. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Verdadeiro. Agora é quórum, só sobrou esse, por isso que é todo mundo. Claro, só sobrou esse. Entendeu? Sobre a ação penal é correto afirmar que, letra A ação penal privada, em certos casos, é personalíssima. Só podendo o delegado de polícia instaurar inquérito exclusivamente no caso de requerimento do próprio ofendido. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Ó, ação penal pública, ação penal privada. A questão está exatamente aqui, ó. Nós temos uma privada genérica, nós temos a privada personalíssima e nós temos a privada subsidiária. Senhores, na ação penal privada personalíssima, quem que tem que cutucar o Estado? Só a vítima. Então, parece que a alternativa está certa. A ação penal privada, em certos casos, é personalíssima. Só podendo o delegado de polícia instaurar inquérito exclusivamente no caso de requerimento do próprio ofendido. Verdadeiro. Porque é tanto para oferecer a queixa, só o ofendido pode, quanto vincular o delegado. Verdadeiro. Na ação penal subsidiária da pública, que é essa aqui, ó. Na ação penal subsidiária da pública, quando o querelado deixa de comparecer aos atos do processo, ocorrerá a perempção. Falso, porque o Ministério Público toma o processo de volta. Puxa, ele retoma a ação penal. Quanto ao exercício, classifica-se em pública incondicionada, condicionada à representação do ofendido ou à resolução do ministro da Justiça. Falso, porque não existe resolução, é requisição. Na ação penal privada, o querelante tem legitimidade ordinária. Falso. Na ação penal privada, a legitimidade é extraordinária. A ação penal pública rege-se pelos princípios da obrigatoriedade e da disponibilidade. Falso. Indisponibilidade. Ok, senhores? Prisão agora. Clique lá.